tema agora é sustentabilidade, a simbiose entre o social e o econômico. Essa é a grande dificuldade. E para iniciarmos, nós vamos trazer ao palco do Cop Talks ele, que é membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro, estudioso de inovação e economia digital, professor MBA global, escritor e difusor de conceitos ligados à sociedade. Com vocês, Gil Jardelli, que vai trazer o tema Sociedade 5.0. Gil, seja muito bem-vindo ao nosso palco e pode iniciar sua apresentação. As cooperativas estão todas atentas. Muito obrigado, Douglas. É uma honra estar falando com vocês, a todo mundo COP. E eu estou acompanhando aqui no outro computador, tem pessoas de Viçosa, enfim, do Rio de Janeiro. É uma honra estar falando com vocês. Estou aqui com um dos meus robôs aqui, que um dia eu espero que vocês conheçam pessoalmente. Eu separei um material para a gente poder iniciar esse debate, depois a gente vai ter grandes amigos aí conversando, e vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho desse material para falar dessa sociedade 5.0, uma sociedade completamente nova, uma sociedade que está revolucionando, e o Covid-19 ele só acelerou essa nova era, e o que é mais importante, que a sustentabilidade e o cooperativismo estão à frente de tudo isso, e vai ser, e se começou lá atrás, com o nosso querido padre, que começou todo o cooperativismo aqui no Brasil, agora é o futuro realmente de tudo isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho dessa nova revolução científica, do que nós chamamos da inovação dos comuns, do que está em jogo, do que um professor amigo criou uma frase simples, mas muito complexa, onde ele diz que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Eu acho que isso traz muito sobre o que é o cooperativismo, sobre o que é esse novo momento. Antes, só para me apresentar um pouquinho, eu trabalho com estudos do futuro, sou roboticista, temos aí vários robôs, agora eles estão um pouquinho parados, mas mesmo assim nós emprestamos robôs para o Hospital das Clínicas para colocar no prédio central para fazer o primeiro atendimento, o prédio central que cuida do Covid-19. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando junto com o governo de São Paulo, a gente já tinha essas câmeras para identificar fluxo de pessoas, e agora a gente está colocando para entender se alguém está com febre e criando protocolos para, enfim, identificar essa pessoa e atendê-la, porque se ela tiver com Covid pode ser muito complicado para o transporte público. Dito isso, eu só queria fazer um movimento do que está acontecendo no mundo agora. Aqui já são robôs espalhados por todos os cantos do mundo. Aqui ele já é um robô em 5G que está trabalhando ali na China, identificando as pessoas, vendo se elas têm algum tipo de temperatura, e porque a gente vai ter que repensar, no caso chinês, por exemplo, 650 milhões de chineses trabalhando remotamente, e muitos de vocês assistindo da casa de vocês. Quero falar também, falei durante muitos anos sobre a transformação digital, e agora a gente fala do design inclusivo, do design digital, e como tudo isso acelerou essa era do Covid. Aqui vocês estão vendo duas grandes redes de lojas de farmácias, que, por exemplo, na Flórida, não podia ter nenhum tipo de visita em condomínios que são feitos para pessoas acima de 65 anos, e aí a entrega estão sendo feitos todo via drones. Quero colocar aqui um ponto muito interessante. Esse é um jogo que é o jogo mais jogado da pandemia, ele já tem há muitos anos da Nintendo, e ele é relançado a nova versão em abril desse ano, no meio da pandemia, e são milhões de jogadores, um jogo que ele não tem um objetivo. Se você quiser cuidar das suas flores, você cuida. Se você quiser visitar a ilha de um amigo, você visita. Isso é o que a gente está chamando da ilusão da perfeição. Se as pessoas estão sem tempo para realmente cuidar da sua... Na verdade, não conseguem ter o poder de cuidar da sua vida na vida real, estão cuidando no mundo digital. E aqui estão acontecendo várias experiências desse mundo digital. E aqui, um tipo de um cooperativismo moderno. Todas as semanas de modas que aconteceram no mundo, que aconteceriam no mundo nesse ano, em 2020, foram canceladas, exceto a Semana de Moda de Xangai, que aconteceu em maio, agora, recentemente, e foram 250 marcas de todos os tamanhos. Todos os desfiles foram feitos em fundos verdes, para que você não tivesse nenhum tipo de público. Assistiram os desfiles 10 milhões de pessoas em tempo real, e nas primeiras 48 horas, 100 milhões de pessoas assistiram esses desfiles. As marcas do mundo ficaram muito felizes, porque o que movimentou no e-commerce foi o equivalente à soma da Semana de Moda de Paris, Nova York e Milão de 2019.
Então nós temos novas formas de comércios que aceleraram por esse mundo digital. E aí é legal eu colocar um pouquinho desse parâmetro, porque eu e um grupo de cientistas fizemos aí uma análise desde 1900 para cá, foram 109 endemias, surtos graves de saúde e 9 pandemias. O que acontece é que você muda a consciência das pessoas que vivem a pandemia, mas quem vai mudar os hábitos radicalmente é a próxima geração. Por isso que a gente está vendo, né, em Paris, onde as pessoas estão voltando ali com muita força para os shopping centers, para os cafés. Aqui em São Paulo, o comércio de rua volta com força, porque, na verdade, o hábito muda depois. Dito isso, né, como o Douglas disse, eu faço parte de 2 federações de estudos do futuro. Nós somos otimistas racionais, baseados em dados, estamos indo para um mundo muito melhor, e eu quero fazer aqui um recorte sobre isso. Sobre esse movimento que estão sobre as vidas negras importas, o Me Too, que ajuda, enfim, a igualdade com as mulheres, e vários movimentos do século XXI. Na verdade, um grupo de pensadores futuristas, em 1888, já falava, né, um grupo chamado Últimos Utópicos, se a gente não resolvesse a igualdade, né, do mundo, em 1888 nós teríamos grandes problemas ali para 2020, 2030. Some-se a isso outro futurista, que é Kondratiev. Ele fala das ondas longas da inovação e da economia, e ele foi um dos que estavam ali no início da União Soviética. Ele foi até para uma prisão na Sibéria, porque nesse cálculo de futuro dele, ele disse que próximo ali da década de 80 e 90, a União Soviética não iria existir mais. Por causa disso, ele foi mandado para a prisão, mas também ele disse dos anos 2020 e 2030, que eu já falo para vocês. Além disso, nós temos várias formas de calcular os estudos do futuro, como da Universidade Sapienza de Roma, né, e também o que nós chamamos de sociedades artificiais, que misturam o melhor da inteligência artificial com o comportamento humano. Dito isso, o que está acontecendo agora, nós estamos vivendo uma nova fase de transição, que é chamado de tempos pós-normais. Isso não tem nada a ver com o novo normal. Ele vem carregado de muita contradição, de muita complexidade, de muito caos, e o que vem, né, que seria o remédio para essa nova transição, é a colaboração, a conectividade e a criação. Dito isso, eu acho que isso é um pouco da essência do cooperativismo, que é colaborar, se conectar na vida real, na vida digital, não importa, criar novas economias, novos processos. Né? E aí nós usamos esse conceito de tempos pós-normal, que foi criado na década de 80 por um economista britânico-paquistanês, que ele falava, é um período que vai ser intermediário, que velhas ideias vão desaparecer, novas vão precisar nascer, mas poucas vão fazer sentido. E é o que a gente está vivendo nisso. E aí, some-se a isso a economia, que é um pouco da nossa sustentabilidade. John Maynard Keynes, ele disse, né, nos seus documentos mais importantes, nos seus papers, que era a economia para os nossos bisnetos, que o capitalismo ele ia durar de começar em 1580, com as grandes navegações britânicas, e ele ia terminar aproximadamente em 2030. Não que ele vá acabar como nós conhecemos, mas a partir dali nós teríamos resolvido os problemas básicos e teríamos outras preocupações. Eu posso assegurar para vocês que o que está acontecendo numa revolução silenciosa no mundo é realmente algo fantástico, e a gente vai resolver todas as questões básicas da humanidade, como acabar com a fome, acabar com a falta de saneamento básico, isso usando alta tecnologia. E aí eu quero compartilhar um pouco disso para vocês. O que está acontecendo hoje é uma nova economia, com mais empregos e maiores salários, o fim da era do petróleo, o fim de uma classe média, como a gente conhece, e aí entra o gig economy, que é a economia sob demanda. Quem estiver movendo átomos vai ter que também mover bits e vice-versa. Vivemos o fim do Estado-nação e aí é o ecossistema das inovações. E se hoje você tem um smartphone, acredite, pode me cobrar, no futuro você vai ter algum tipo de robô e humanoide. Só a LG e a Samsung nesse ano já lançaram 50 robôs sociais, que são os robôs que você vai usar em casa. E aí, o tema central da minha apresentação é a Sociedade 5.0. Ela é uma sociedade pensada inicialmente no Japão, que o seu primeiro-ministro Shinzo Abe disse: se é uma sociedade da imaginação, da superinteligência, do conhecimento científico e da ética, nós não podemos chamar isso mais da quarta revolução industrial. Se realmente tudo indica que estamos no meio de uma transição de mundo, como a maioria dos futuristas falam, e também de economia, nós precisamos chamar isso de Sociedade 5.0. No último encontro da cúpula do G20, que são as 20 nações mais ricas, o primeiro-ministro
japonês apresentou isso para as nações, né, em Osaka, ali no Japão, no ano passado, e falou que a sociedade 5.0 é buscar as inovações sem deixar ninguém para trás, e que o mundo ele só será realmente de todos, os 7 bilhões de pessoas, se a gente não deixar ninguém de fora. E que agora a gente tem que procurar a inovação sem esquecer da ética e sem esquecer da igualdade. Acho que a sociedade 5.0, quem tiver ter acesso, vai olhar, eu posso compartilhar os documentos, você é o que você compartilha, e tem muito a ver com o cooperativismo e com a sustentabilidade. Mas vai mudar tudo. Quando eu falo de novos empregos, aqui vocês estão vendo um bailarino japonês que ele fez uma dança que é geracional, ele está tocando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando piano são os fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele não sabe o algoritmo, mas ele sabe que a profissão dele está sendo impactada pela essa nova era da economia da inteligência artificial. Dito isso, né, hoje eu dou aula em várias partes do mundo, né, nesse ano estamos dando aulas todas online, mas a universidade mais difícil de você entrar de negócios, né, os MBAs mais difíceis do mundo, não está na Europa, nem nos Estados Unidos, né, está na Universidade de Pequim, chama Programa Yunpei, e ele fala sobre que as pessoas têm que ter o conceito de entender engenharia, inteligência artificial e artes liberais. O que vocês estão vendo aqui é um vídeo desse pianista chamado Lang Lang. Ele, desde os 6 anos de idade, é considerado o Mozart da nossa era, e ele está finalizando a 8ª Sinfonia Inacabada de Schubert, que tem quase 200 anos, com a inteligência artificial, e convidou para ser a sua bailarina, essa senhorita, que é a senhorita Ivan Manotoshi, que ela é um avatar realmente digital, só que hoje ela é o ser que mais tem licença de uso de imagem no mundo. Então, que tipo de pianista, humanista, consegue entender também a engenharia e a inteligência artificial para concluir uma sinfonia inacabada? Dito isso, a gente tem que olhar o que está acontecendo na China agora, onde eles estão falando assim, se a primeira e a segunda revolução industrial foi baseada em criar rotas, né, nos rios para você criar as máquinas a vapor, a segunda foi criar trens e depois carros. A quinta revolução, a sociedade 5.0, vai ser baseada no 5G, e eles estão investindo 3 trilhões de dólares em 105 países para poder falar para poder criar o que nós chamamos de estradas de 5G, criando zonas livres de comércio digital, diplomacia digital e uma nova governança multilateral. Será a primeira vez na história da humanidade, né, nos últimos 200 anos, que quem está dominando uma era não é um país, né, do Ocidente e nem de língua anglo-saxônica. E aí isso vai mudar. E aí existem novos conceitos que são de inovação de enxame, que é onde na China nós acompanhamos num centro de estudos mais de 200 tipos de empresa, e quando eles criam lá empresas, por exemplo, de compartilhar bicicletas, eles criaram ali 200 tipos de 2.000 empresas como aquelas, concorrendo entre si, mas cooperando para que 3 se tornassem globais. E aí é um outro tipo de inovação de enxame e um tipo de cooperativismo de uma certa maneira. Então, bem-vindos ao que nós chamamos da economia da inteligência artificial, que reduz os custos em 50%, traz 3 vezes mais velocidades, e os obstáculos eles são econômicos, técnicos, político e cultural, e o Brasil precisa repensar como vai ser a nossa participação nessa nova era. Dito isso, eu queria trazer aqui só alguns pensamentos para a gente. Eu sei que a área de cooperativismo envolve várias áreas, mas na área, por exemplo, né, de produção de alimentos, aqui vocês estão conhecendo a fazenda a maior fazenda vertical do mundo. Tá? Essa fazenda hoje, ela produz todos os legumes e verduras que você consome em Dubai, no deserto de Dubai, e ela é uma fazenda vertical, a soma de todos os prédios dá 300 andares. Agora, na Califórnia, acabou de ser criado um prédio onde você vai poder pagar por mês, como você paga o Netflix, enfim, aqueles serviços, né, de mensalidade, e você vai receber todo mês de uma fazenda vertical seus legumes e verduras. Então, você está mudando completamente. Vai acabar com as fazendas horizontais? De forma alguma, mas a gente vai ter que viver com novos formatos também de fazendas verticais. E lá na Universidade de Stanford, eu dei um curso, né, junto com a Universidade de Stanford, para brasileiros, 100 brasileiros que queriam conhecer aquele mundo, e eu levei eles no último dia para conhecer uma fazenda que usa robôs de abelhas. Por um erro da humanidade, está faltando abelhas, e a gente está utilizando como teste essas abelhas robôs, mas isso não é um ponto que importa. O que importa é que aqui é a central que vocês estão vendo dessa fazenda, onde um médico
que não conhecia sobre algoritmos de inteligência artificial, argentino, se muda para o Vale do Silício para dar aulas na Universidade de Stanford, na área de medicina. No meio do caminho, ele vende uma patente para uma grande empresa de medicina e ele resolve investir para mudar o conceito de fazer vinhos. Hoje, esse professor médico, ele continua dando aulas, ele ganha um bom dinheiro vendendo um vinho de alta qualidade, mas a equipe dele está digitalizando empresas de negócios de bebidas do mundo inteiro, em champanhe, na França, vinícolas na Itália, cavas na Espanha, e aí tudo está mudando nessa nova era da economia da inteligência artificial. E aí o transporte vai mudar. Aqui vocês estão conhecendo um projeto que já está funcionando com grandes mineradoras, os antigos Zeppelins que já existiam na década de 30, agora eles voltam autônomos, aonde vocês estão vendo ali embaixo, quem pilota é uma mulher, né? Só que ela não precisa estar dentro desse Zeppelin todo digitalizado, feito de energia solar, ela pilota da sua cidade, isso vai trazer empregos, que são empregos que você não vai precisar ter o inchaço das grandes cidades, e você vai poder ter cada dia mais outros trabalhos sem ser tão insalubre. Então a gente vive uma mudança como nunca visto. Então isso é um pouquinho do que eu trouxe da sociedade global do conhecimento, e é interessante que na economia do conhecimento, e essas 3.000 pessoas que se inscreveram aqui para estar conosco, isso é fantástico, ao mesmo tempo existe o outro lado, e sempre existiu em qualquer um dos pontos, na primeira Revolução Industrial teve o ludismo, agora tem a economia da ignorância. São milhões de pessoas que optaram por não saber, que até têm acesso à informação, mas a paixão pela ignorância. E essas pessoas, infelizmente, não todas, mas muitas delas estão com saudades do mundo que não volta mais, e aí a Sociedade Global do Conhecimento, são iniciativas como essa do Mundo COP, são iniciativas de todo dia você separar um pouquinho do seu tempo para aprender algo. Então, bem-vindos a uma nova era, bem-vindos a um mundo completamente diferente, e aí eu só queria trazer para vocês um pouquinho, o que eu trouxe para vocês é algo que apenas 1% da população global está sabendo, essa área da inteligência artificial, desse novo mundo, né, do mercado de trabalho, isso é realmente uma grande diferença, então eu sei que às vezes isso assusta, eu queria trazer alguns sinais do futuro que já estão acontecendo para a gente abrir o nosso debate. Os sinais do futuro, primeiro que para você fazer quase tudo que eu disse aqui, não dá para falar só em pessoas divididas em ciências humanas, exatas e biológicas, então a transdisciplinaridade nunca foi tão importante, né? O outro ponto sempre fala assim, os empregos vão ser trocados, né? Os empregos realmente vão ser empregos que não estão por robôs de forma alguma. O que vocês estão vendo agora aqui é um conceito de um robô de operações, feito com a interação homens e doutoras, né? Essas pessoas podem operar, por exemplo, ali de Belo Horizonte, e se tiver o mesmo robô lá na Itália, pode fazer as operações que nós chamamos de intercontinentais. E o que acontece? As máquinas vão ter aprendizagem rápida, mas os humanos vão ter aprendizagem com compreensão, com emoção, com questionamento, com experiências, com repertório cultural. Isso é chamado de aprendizagem profunda. Isso é muito bacana a forma como a gente está levando tudo isso, né? E aí entramos numa nova área, que é a busca da imortalidade. Já são investidos 72 bilhões em empresas como essa, e as pessoas estão criando formatos, pílulas para que você viva 200 anos, testes de DNA. Então é uma nova era que está acontecendo, e a gente vai ter que ter, para um mundo que pessoas vivem 200 anos, cooperativismo e, mais do que isso, ética, para pensar que tipo de mundo é esse, onde pessoas vão viver 200 anos de idade e outras vão falecer de malária aos 5 anos de idade. E aqui um pouquinho sobre a sustentabilidade, o Green Innovation, né, que é usar as tecnologias verdes para combater a ação climática e a justiça social e a desigualdade. Então começa toda uma série de tecnologias, então estou colocando uma série de pitadinhas aqui para vocês, né. Começa uma área também dos negócios de que ninguém quer comprar produtos mais, as empresas querem comprar, as pessoas querem ter valor e experiências. Você quer pagar uma mensalidade da escola, ou você quer ter uma educação, não importa onde, se é online, ou é digital, ou é física, ou físico dentro do digital, você quer pagar por um serviço bacana, por um valor bacana, por uma experiência bacana. Você quer ter um carro ou um meio de transporte diferente. Então, isso são assuntos. Vivemos um capitalismo digital que as empresas que entraram nesse mundo digital estão realmente dominando essa nova era, e a gente tem que ter um equilíbrio sobre isso, né?
E o outro ponto é repensar a democracia. Ela está hackeada, está codificada. Infelizmente, a democracia, que eu sou um fã em várias partes do mundo, está sofrendo muito e a gente vai ter que entender como fazer isso. Por exemplo, o cooperativismo já tem isso quando, por exemplo, as cooperativas de crédito, eu já soube que reuniram em cidades pequenas 1.200 pessoas nas suas assembleias e brevemente vão ter que usar aplicativos para fazer as assembleias conforme isso for crescendo. Isso é um sinal de como a gente vai fazer a democracia no futuro. Então, amigos, bem-vindo a uma nova era. Eu tenho um finalzinho aqui, mas antes de eu finalizar, eu quero abrir um pouquinho com o Douglas, se a gente tem alguma pergunta, alguma consideração, só para eu fechar essa primeira parte, né, e a gente poder bater algum papo. Meu amigo Douglas está por aí? Gil, pronto. Gil, eu acabei de me sentir agora dentro de um filme de Blade Runner. É muita tecnologia, é muita coisa, e a gente está falando de mudanças que vem acontecendo. Se você colocar 10 anos atrás, essa evolução tecnológica foi incrível. Eu estou imaginando daqui 10 anos a gente vai chegar num ponto desse que você está falando. Então, está acontecendo isso muito rápido, né? A minha pergunta para você, Gil, será que as pessoas elas estão preparadas para isso? Como você falou, tem uma nova geração que está vindo, mas a gente vai pegar uma geração atual. Você acha que a gente está preparado para isso? Não, todos nós estamos se sentindo, Douglas, dinossauros apavorados, né? Pegando a expressão de um empresário brasileiro mundial. Isso é normal, toda mudança de era, isso aconteceu. Eu acho que a gente tem que se preservar o nosso pensamento, se cuidar da doença do século, que não é o Covid, é a depressão, a ansiedade, e entender que nessa mudança de era, todos nós estamos sentindo pessoas realmente um pouco para trás, mas tem um mundo fantástico acontecendo e vai ser um mundo mais inclusivo, um mundo onde as pessoas vão poder, enfim, todos vão contar e a gente não vai ter tantas diferenças sociais, isso vai ser importante, e são debates que estão acontecendo na academia, no Banco Mundial, estão acontecendo no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e eu acho que chegou o momento de... o capitalismo, ele tem muitas falhas, mas ele é o processo mais humano que nós temos, e ele conseguiu tirar bilhões de pessoas da miséria absoluta, só que agora ele já não está mais respondendo a tantos questionamentos dessa nova era. E aí ninguém de nós está preparado. Eu tive a honra de conversar numa das minhas aulas que eu tive fora do país com o Prêmio Nobel e perguntei para ele, professor, o senhor se acha às vezes um dinossauro apavorado? Ele disse, todos os dias, o dia que eu deixar de me sentir, eu deixo de ser professor, de ser pesquisador. Se um Prêmio Nobel se sente, Douglas, imagine nós. Então, eu acho que isso é um bom sentimento, desde que a gente leve isso para um lugar bacana e para um lugar que aprender durante toda a vida. Boa, Gil. Tem bastante pergunta. Eu acho esse tema ele é complexo, mas é o que você falou. A gente ainda não está preparado. A gente sabe que vai acontecer, mas ninguém ainda está preparado. Tem uma pergunta aqui do Lucas Amaral. Ele está perguntando: a sociedade 5.0 vai trazer muitas mudanças para todos. Como essa nova era vai afetar movimentos como o cooperativismo, que é estruturado essencialmente por pessoas? Qual será o equilíbrio entre a humanização e o mundo tecnológico? O que está em jogo é que nós precisamos, não dá mais para falar do mundo tecnológico, e aí eu acho que isso foi o grande passo que se deu. Sempre se falou da primeira, da segunda, da terceira e da quarta revolução industrial, colocando as máquinas no centro. E agora a sociedade 5.0 coloca as pessoas no centro. Some a isso o conceito que você tem sobre o conceito de sai o B2B, sai o B2C e entra o human to human, que são os seres humanos no centro de tudo. E aí você tem várias empresas gigantescas no mundo falando sobre isso. Você tem uma Shell que produz, né, combustível fóssil, e ela se posiciona agora como uma empresa especializada em humanologia. Entre lá no site deles, eles explicam isso. Então, o cooperativismo, ele é algo muito fantástico, é o futuro da sociedade, mas ele, sempre a gente está dando voltas, né, e voltando para essa nova era, onde
a gente vai voltar a ter um quinto capitalismo onde as pessoas importam e a união e o nenhum de nós é tão importante quanto todos nós juntos. Qual é o ponto? Aí, eu como estudioso, eu acho que vocês têm uma comunidade fantástica, é uma honra estar aqui com vocês, mas eu acho que ainda a palavra cooperativismo ela não representa exatamente esse pensamento de século XXI que vocês têm. Já falei isso em vários fóruns de cooperativismo, e eu acho que a gente precisa ver um outro nome, porque a maioria das pessoas que eu pergunto que não conhecem esse processo fabuloso estão compreendendo mal o conceito do cooperativismo. Talvez pelo ismo, né, que traz tantas coisas que não são bacanas, mas isso é um outro debate. Maravilha, excelente colocação. Eu acho que dá para a gente levar isso para frente, para a gente começar a entender e tentar se antecipar justamente por isso. Na nossa apresentação hoje pela manhã, o tema foi inovação. É um tema que está muito ligado a essa tua apresentação. Tanto é que na apresentação dos nossos palestrantes, eles citaram diversos casos de cooperativas que estão trabalhando com inovação, que estão levando projetos inovadores, mas é o que você falou, eu ainda acho que falta muito para o cooperativismo. Você acha que a gente está no caminho certo? Ou o que, fora essa tua colocação, o que a gente precisa tentar mudar dentro do cooperativismo para a gente ser mais inovador, Gil? Eu vou citar aqui, não podemos generalizar, mas eu já escutei tanto de cooperativas de saúde como cooperativas de crédito, não de todas, já escutei também o oposto disso. Uma pessoa, por exemplo, de uma cooperativa de crédito falou assim, não, a gente temos que profissionalizar mais, temos que ser como os grandes bancos, né? Eu acho que profissionalizar mais sempre tem que profissionalizar mais. Mas olha só, eu já escutei dos grandes bancos, dos 3 maiores, que eles mais admiram é a forma como as cooperativas de crédito estão se relacionando com a sua comunidade. Isso serve também para as cooperativas de saúde. As cooperativas de saúde, então, o pertencer, né, o fazer parte de um grupo que pense igual, o fazer parte de um grupo que seja uma cooperativa de artesanato, seja uma cooperativa de artesanato indígena que eu vi, né, no norte do país. Isso faz parte, o século XXI faz parte de você participar de algo. Eu acho que isso é a grande qualidade que vocês têm que ter, entender que sim, né, vocês são de sistemas ou financeiro, ou de saúde, ou de comércio, mas mais do que isso, vocês são o século XXI. E repito a grande frase da Sociedade 5.0, que é, ou o mundo será de todos, ou ele não será de absolutamente ninguém. Isso é muito importante e muito marcante como sociedade. Excelente, Gil. Infelizmente, a gente está com o tempo meio estourado, e a gente tem tanta pergunta aqui, tem tanta curiosidade para saber disso, que a gente vai ter que fazer um exclusivo com você. Você falou que tinha um encerramento para a gente colocar, que você queria passar mais algumas informações? Isso, bem rapidamente, para não estourar o tempo aqui, né, dos nossos amigos que já estão aqui nos bastidores. Deixa eu então, vamos lá. Bem rápido mesmo. Eu estou vendo aqui que eu acho que no YouTube corta um pouquinho o meu slide, mas depois quem quiser receber, deixa eu só voltar aqui. Eu queria dizer para vocês que aguentem firme esse momento, vai ser um momento do mundo muito de uma mudança de era, de pessoas ficando muito tristes pelo Covid, mas isso não é agora, isso é do mundo que está acontecendo. Nunca se falou tanto dos 3 S's, que é sobre ciência, sociedade e espiritualidade. Isso é algo fabuloso que está acontecendo. A gente está resolvendo com equações a conexão das virtudes humanas com as virtudes da ciência. Então, muita coisa bacana que está acontecendo sobre isso. Nós estamos explorando no mundo da alta academia e dos negócios o invisível, misturando arte, ciência e espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de coisas da alma, num mundo tão conectado, o que importa é a gente entender o significado da alma, voltar à filosofia, né? E aí a autoeducação está sendo subversiva novamente, ela está voltando a ter os esforços utópicos, a explorar o invisível, a falar de vidas alternativas. Eu sei que isso pode mexer com dogmas de todos, mas nós já temos algoritmos de inteligência artificial que conseguem provar que existe algo que antes a academia
não gostava de falar muito sobre isso, porque não tinha provas científicas, mas agora nós temos, e a gente consegue provar por algoritmos de inteligência artificial que existe algo que eu chamo de Deus. Isso é muito bacana para o mundo. Nós temos algoritmos de inteligência artificial que conseguem provar que existe vida inteligente fora do planeta Terra. E aí aqueles vídeos que a NASA está disponibilizando de objetos não identificados é só o começo de uma grande história. Mas tudo isso, não importa, o que importa é que na educação que nós estamos fazendo aqui no Mundo COP é um pouquinho da educação das antigas civilizações, que deixaram tantas coisas para nós, como os egípcios, os sumérios, os chineses, os persas, os celtas. Nós estamos vivendo o melhor desses milhões de anos da humanidade, desses 5 milhões de anos, desses 5 mil anos da humanidade. E aí o que nós fizemos aqui é o que nós chamamos das escolas atomísticas da Atenas Digital, quando a gente colocar mais inovação, mais robô, mais tecnologia e a gente tiver empregos que fazem a gente pensar e a gente for mais cooperativo, incluímos todos, a gente vai fazer uma Atenas Digital, vai ter uma democracia diferenciada, vamos falar mais de filosofia, vai dar tempo de a gente fazer mais jogos, de fazer mais artes. Isso são as escolas atomísticas da Grécia Antiga, onde a gente tinha mais tempo de filosofar em praças públicas. Então, concluo aqui com a Ada Lovelace, que no século retrasado foi a primeira programadora do mundo, foi uma mulher. Então, mulheres, entrem na área de ciências, entrem na área de inteligência artificial. E ela, quando fez o primeiro programa, ela disse assim: estou em um estado encantador de confusão. E eu gosto muito, né, de alguns pensadores, e que um deles disse que um mapa que não inclui a utopia não é digno de consulta. Posso assegurar que a gente está indo para um mundo fabuloso, muito melhor, e que a utopia de que a gente vai ser uma sociedade que não vai caber mais ser brasileiro, italiano, ser chinês, a gente vai ser uma grande aldeia global. Eu acho que isso é a grande resposta do Covid-19, que a aldeia é global e agora a gente vai ter que incluir todo mundo e todas as classes. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos, ótima tarde. Amanhã vocês também têm mais eventos, hoje à tarde e amanhã, Douglas e Mundo COP, todas as cooperativas que estão aqui. Um abraço para vocês e que vocês possam, enfim, levar esse Brasil cada dia mais para nosso mundo, enfim, para cooperar, que é a palavra do século XXI. Gil, agradeço muito a sua participação. Você trouxe insights para a gente. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui pensando como será o futuro. Você trouxe uma palavra que eu acho muito interessante. Isso que você falou no final, a gente chama de intercooperação. Eu acho que o que vai existir e o que será necessário existir é uma cooperação, uma intercooperação entre o mundo inteiro. Sem isso, a gente não vai mais conseguir sobreviver. Meu amigo, muito obrigado pela sua apresentação. Valeu por estar aqui nesse nosso primeiro COP Talks. Obrigado, aquele abraço.